Olá, está começando mais uma videoaula do nosso canal e nesse vídeo nós veremos seletores de atributo no CSS3, ok? Pois bem, eu tenho dois documentos em branco e no primeiro documento será o meu documento HTML. Então inicialmente eu já coloco o doctype HTML para o navegador ser avisado para utilizar a última versão do HTML. Abre e fecha a tag HTML, né? E dentro dela eu já coloco as tags read, que é o que meu navegador lê, e a tag body, que é o que o usuário vê, ok? Pois bem, dentro da tag read eu vou linkar o meu documento CSS. Tudo bem que ele não foi criado ainda, mas eu já vou linká-lo. Então é link rel, então eu uso, né, link rel igual, entre aspas dupla, style sheet, e agora assim linkando com href igual, entre aspas dupla, o nome do arquivo. Nesse caso eu vou chamá-lo de seletor.css e ele estará na pasta CSS, ok? Agora no meu body eu vou criar o primeiro input, mas relembrando as aulas anteriores, os inputs são inseridos dentro de um form, ok? Eu não estou indentando o código só por não indentar, ok? Então vamos lá, o meu primeiro input terá seu type, né? Será, né, do tipo texto, text. O name dele será e o placeholder será. Pois bem, como no CSS eu consigo editar vários inputs ao mesmo tempo, o nome dos meus inputs de tipo texto e do tipo button, que são botões, serão bem específicos, ok? Então vamos lá. O name é texto em primeiro e o placeholder é apenas texto, ok? Agora eu vou criar um segundo form e esse form já será um form do tipo button, ok? Mas por que eu estou criando já um form de button e um form de texto? Só para ficar mais bonitinho? Não. Então, vamos lá. Esse form, como eu já falei, será do tipo button, certo? Seu name também será específico. Botão 01. E seu value também será específico, o que quiser. Eu falo específico, que é específico para o meu exemplo, ok? Todos esses nomes e esses value têm um porquê e eu vou editá-los, configurá-los via CSS, ok? Pois bem, agora eu vou copiá-los duas vezes, isso mesmo. Eu terei 4 inputs separados no meu exemplo. Então, o primeiro já está certo, o segundo também. Agora o terceiro, o texto, ele não está em primeiro, ok? Eu vou mudar o name para a palavra meio. Isso mesmo. E seu placeholder continuará sendo o texto. Agora eu vou um pouco mais para baixo e vejo meu segundo button. A única coisa que eu vou alterar é que não será botão 01, ok? E sim botão 02. Pois bem, o terceiro form do tipo texto
não terá texto em primeiro escrito no seu name. Apenas 03 texto. Ok? O placeholder continua a mesma coisa. E o button não chamará botão 01, e sim botão 03. Pois bem, eu vou salvar o documento para ver como ele está, sem nenhuma edição. Eu venho na pasta que eu quero, ele já está na pasta que eu quero. Vou em All Files, né? Seleciono All Files, escrevo seletor.html e salvo. Eu vou na pasta onde está e procuro esse programa. Procuro essa página e peço para abri-la. E como você pode ver, existem 3 botões e 3 inputs do tipo texto, ok? Pois bem, agora eu vou para o segundo bloco de notas e nesse caso está vazio. Então, a primeira informação que eu vou colocar é a palavra input, isso mesmo. Para você configurar um input via CSS, inicialmente você precisa ter isso daqui: input, colchete e chaves, ok? Entre colchete você coloca o que você quer editar. Por exemplo, nesse input eu quero editar o type que seja igual a button, isso mesmo. Daí entre as chaves eu coloco o que eu quero editar. Pois bem, eu vou colocar uma edição que eu não coloquei ainda nesse tutorial, que é border radius, né? 2 pontos, 4 pixels. Salvo na pasta que eu quero, né? Que é na pasta CSS, All Files, seletor.css e salvo. Pois bem, agora eu venho aqui na pasta e peço para abrir o documento mais uma vez. E como você pode ver a diferença, uma borda foi criada entre os meus botões, ok? Em todos os botões. Mas, por exemplo, eu quero uma edição que não esteja em todos. Vamos ver. Primeiramente eu coloco input, colchetes e entre chaves eu coloco o que eu quero configurar, sempre esquecendo disso. E uma coisa, o colchete tem que estar relando no input, tá? Não pode ter espaço, porque senão não funciona. Então, eu quero configurar agora, dentro do colchete, né? O value onde, quando eu coloco esse acento aqui e depois do igual, quer dizer que a próxima palavra que eu colocar entre chave pode estar em qualquer lugar, tanto no início, quanto no final, quanto no meio, ok? Da frase. Por exemplo, se eu volto no meu documento HTML, eu vejo que o value de todos os botões tem a palavra quiser, ok? Tem a palavra quiser. Então, todos os values, todos os inputs que tiverem a palavra quiser em qualquer posição, ele vai configurar, ok? Então eu vou dizer aqui que a color vamos colocar uma cor diferente. Salvo o documento mais uma vez e vou na pasta para ver como ele está agora. Pois bem, quase não dá para ver essa cor, então eu vou alterá-lo um pouquinho. Salvo o documento mais uma vez, peço para abri-lo. Pronto, agora dá para ver, ok? Pois bem, vamos para outro tipo de configuração de input. Input, entre colchetes e entre chaves. O que eu quero editar entre colchetes e o que eu quero editar? Pois bem,
eu quero editar todo input que o name seja texto. Mas o que esse sinal aqui faz? Pois bem, ele fala que a palavra texto tem que estar no início, ok? No início do meu name. Então vamos testá-lo, não, vamos configurá-lo antes. Então, eu vou editar o background. Pronto. Salvo o documento e peço para abri-lo. E pois bem, apenas um dos meus inputs do tipo texto foi alterado. E realmente, se eu for no meu documento HTML, apenas um tem a palavra texto no início. Ok? Mas por que eu não coloquei a palavra texto no meio desse input, já que eu colocarei um outro exemplo? Pois bem, porque esse símbolo aqui, se tiver o mesmo nome, por exemplo, o texto, ele pode sobrepor o seletor de input, o seletor de atributo que pega o início, ok? Pois bem, agora que eu já falei o que eu vou editar, né? Falei que eu vou editar o meio, né? Em vez da palavra texto, eu uso a palavra ok? Mas o que eu vou editar? Pois bem, eu posso colocar qualquer coisa, porque esse é só um exemplo e não está no meu projeto. Background color igual hashtag, uma cor que eu uso no meu projeto. Pronto, salvo o documento e peço para abri-lo mais uma vez. E como você pode ver, essa cor também foi alterada, ok? Pois bem, agora o último seletor de atributo em CSS3 que eu mostro é quando a palavra estiver no final, ok? Por exemplo, eu quero um name que esteja no final. Então eu uso cifrão, interrogação, isso mesmo. Eu uso a palavra texto, né? E agora eu vou configurar o seu background também. Pronto, salvo o documento e peço para abri-lo mais uma vez. Pois bem, como nós podemos ver, tudo foi editado. Então pessoal, essa aula é isso. Vamos ver o que nós vimos. Pois bem, eu coloquei 6 inputs, né? 3 do tipo texto e 3 botões. Coloquei uma borda para editar todos os botões de uma vez. Mudei a cor, né? Mas só como não estava visível para esse exemplo, eu só mudei a cor do texto de todos os botões. Depois eu mostrei um seletor de atributo no CSS3 que edita apenas a primeira palavra do atributo que eu estou procurando. Depois a palavra do meio do atributo que eu estou procurando. E depois a última palavra. A palavra tem que estar na última posição, quer dizer, né? Pois bem, pessoal, essa aula é isso. Se gostaram, dá um like e qualquer dúvida é só perguntar. E se inscrevam no canal.